Ansiedade é excesso. Excesso de preocupação, excesso de pensamentos, excesso de sofrimento. Pode começar do nada ou com um gatilho identificável. Quando imaginamos uma situação, ativamos áreas do nosso cérebro muito semelhante às áreas ativadas a quando estamos vivendo aquela mesma situação. Sendo assim, a gente consegue sofrer na nossa mente tal como sofreríamos em uma situação real. Às vezes até de forma mais intensa, porque muitas vezes temos a capacidade de imaginar cenários muito mais catastróficos do que eles aconteceriam na vida real. E embora a gente utilize os termos negativo, positivo, bom ou ruim para falar das emoções, é importante destacar que isso é só para facilitar. Geralmente, o termo está relacionado com causa sofrimento, não causa sofrimento. Porque na prática, todas as emoções e sentimentos, eles têm funções importantes. E com a ansiedade não é diferente. A ansiedade existe porque ela tem funções adaptativas muito importantes. Sem um nível de ansiedade, não faríamos o que precisamos fazer. Ela é essa pressão necessária, a nossa capacidade de ficar atento aos detalhes, essa habilidade para resolver problemas complexos, a facilidade também para imaginar cenários futuros, no sentido de nos prepararmos para eventuais problemas. O problema é que todas essas características em excesso causam sofrimento. Mas como evitar esse excesso? Compreendendo um fato super importante da nossa mente. A nossa mente tende a repetir os mesmos caminhos, mesmo que isso nos cause sofrimento. Agora eu quero que você imagine uma montanha de neve. E aí você vai descer por essa montanha, por aqueles carrinhos, sabe, de andar na neve. Você começa a descer e você faz uma estrada. A tendência é que a próxima vez que você for descer por essa mesma montanha, o carrinho já vai direto para aquele caminho que você fez e vai descer por essa estrada. Eu quero que você imagine essa montanha dentro da sua cabeça. E imagine que para cada coisa que você faz, a sua mente criou uma estrada que te leva para um determinado lugar. E o interessante é que, apesar de ser muito mais fácil repetir a mesma estrada, poxa, é uma montanha de neve. Então, existe uma flexibilidade para que você passe a ir por outra estrada. E o melhor, conforme você vai utilizando então um novo caminho, o vento vai apagando aquele caminho antigo que já não tem mais utilidade. A ciência, ela já concluiu há bastante tempo o fato de que não importa a idade, a gente continua o tempo inteiro criando novos caminhos na nossa cabeça. Nós somos muito capazes de aprender novas possibilidades e de que comportamentos que a gente fazia em um determinado momento que nos causavam sofrimento, a gente deixe de repeti-los e eles realmente são apagados do nosso circuito mental. O ponto principal aí é que também exige um certo esforço para que você passe a utilizar e criar novos caminhos, né? Você precisa intencionalmente direcionar o seu carrinho para que ele crie novas estradas para te ajudar a chegar em objetivos muitas vezes até semelhantes, mas sem o nível de sofrimento que você está experimentando nesse momento. O que acontece com a ansiedade é que é justamente esse sentimento que nos ajuda em muitos momentos, que ele é sim bastante positivo e que ele está muitas vezes relacionado a uma história de sucesso, de conquistas das pessoas com ansiedade. E aí é nesse lugar que as pessoas que sofrem com os sintomas, elas têm muita dificuldade em abrir mão de alguns comportamentos. O exemplo clássico é o pensar demais. Por quê? É o melhor jeito de solucionar problemas. E aí, às vezes, a pessoa está em um sofrimento profundo porque ela está sobrecarregada com pensamentos inúteis, mas ela tem uma grande dificuldade em abrir mão dessa característica. Mas agora, se você é a pessoa que pensa demais,
como resolver isso, né? Como sair desse ciclo? Eu te convido, a partir de tudo isso que eu te falei, a refletir sobre esse seu padrão e entender se você não está generalizando para coisas que você não precisava generalizar. Se dá para sofrer menos com problemas pequenos, com coisas inúteis e entender que é uma característica natural sua, que ela é sim positiva em muitos cenários, mas que dá para fazer diferente em outros contextos. E agora me fala, fez sentido para você essa reflexão? Se você ficou com alguma dúvida, ou se fez sentido também, deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou adorar muito saber se eu estou te ajudando. Deixe o seu like também no vídeo, me acompanhe aqui no canal, porque tudo isso me ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu sou Jaci Oliveira, sou especialista em ansiedade e em alta performance. Estou muito feliz que você esteve comigo até aqui. Um abraço!